Eu fiz recentemente um stories falando sobre a minha crise financeira quando eu fiz essa transição, que não foi só de carreira, né, eu fiz uma transição radical de vida e tantas pessoas vieram falar comigo que eu decidi fazer esse vídeo aqui pra falar um pouquinho pra vocês. Eu falei já isso aqui algumas vezes, né, de outra forma, mas o fato é que o maior desafio que eu enfrentei quando eu fiz essa transição foi financeiro, porque eu tive que usar praticamente a minha reserva inteira pra sustentar essa escolha. E eu até ouvi esses dias de uma mulher muito sábia que eu estudo sobre espiritualidade, que fez muito sentido pra mim. Ela falou: "Quando nossas decisões estão alinhadas com o nosso coração, quando a gente trabalha com o que a gente gosta, quando a gente tem uma vida que a gente gosta, a gente ganha muita força. E já por outro lado, quando nossas decisões são só por segurança, tanto profissionais quanto o restante, nos tornamos pessoas fracas". Isso fez tanto sentido pra mim. Bom, então, foi aí a partir desse grande desafio que a minha relação com o dinheiro começou a sofrer mais uma mudança, né? Porque eu percebi o quanto existe um pensamento escasso em construir uma reserva, mas não ter coragem de usá-la para sustentar uma escolha que vai proporcionar novas experiências e muito mais sentido para nossa vida. E aí eu pergunto, né, o que adianta a gente conquistar uma segurança financeira se ela também se transforma em uma prisão? Dinheiro, gente, é energia e precisa movimentar com consciência. Quando caminhamos alinhados com aquilo que faz sentido para o nosso coração, a vida encontra maneiras de nos ajudar, às vezes de forma que jamais conseguiríamos prever. Quando nossas decisões estão alinhadas com a nossa alma e não com o nosso ego, o universo não nos desampara. E se você me perguntar, Kelly, você faria tudo isso de novo? A resposta é com certeza. Porque grandes realizações não pedem só coragem, não. A gente precisa de muita maturidade, sabedoria. A gente precisa se reinventar para sustentar o processo. E naquela fase da minha vida, sustentar o processo também significou usar praticamente toda a minha reserva financeira, que eu passei anos construindo. E isso não significa que eu tenha escolhido abrir mão da prosperidade ou da segurança financeira. Isso foi um período de transição. Eu precisei usar recursos para atravessar aquela fase e construir uma nova realidade. Essa que fez muito mais sentido para mim do que aquela outra, morando em São Paulo, trabalhando no corporativo e sentindo que minha alma aos poucos estava adoecendo. Inclusive, nessa transição, eu tive que renunciar viagens, luxos que eu tinha em São Paulo, mas que não fizeram falta alguma. Porque eu não precisei de nada disso para suprir vazios de escolhas desalinhadas com a minha alma. Consegue entender? Uma coisa é a gente gostar de viagens, de certos luxos, outra coisa é a gente precisar disso para sobreviver, para preencher vazios que no fundo nunca são preenchidos. Hoje eu continuo trabalhando, crescendo, expandindo financeiramente. Oi, e me sinto muito mais próspera. Porque agora a minha prosperidade não é só financeira. Eu trabalho com o que eu amo. Eu moro em um lugar que eu sou apaixonada. Eu convivo com